Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para passar o reprise da primeira aula da nossa classe bíblica. E o tema de hoje é sobre a Bíblia, escrita por homens, mas inspirada por Deus. Eu posso confiar nos escritos da Bíblia? Isso é bem interessante, né? Porque quando eu era criança, eu sempre ouvia dizer que papel aceita tudo, que Bíblia não era confiável. Eu levei mais de 20 anos para ter contato com a Bíblia e pela para ler pela primeira vez um verso da Bíblia, que não confiava, até que eu li a Bíblia, e isso mudou minha maneira de pensar e de viver. Então, esse tema é muito importante para nós. Por que confiar na Bíblia se papel aceita tudo? Já ouviu essa pergunta? Já ouviu alguém falando essa frase? Qual é a diferença da Bíblia para os demais livros? Interessante que um livro escrito há mais de 2000 anos, se fosse qualquer outro livro, ele seria apenas parte da história, estaria num museu, né? Mas a Bíblia é diferente. A Bíblia, ela é viva. Ela é uma palavra que não tem atemporal, né? Ela é atemporal. Tem texto da Bíblia que você lê e parece que ele foi escrito agora há pouquinho, né? De tão real que é para os nossos dias. Por isso a importância de você conhecer a Bíblia. Hoje as pessoas buscam signos, numerologia, astrologia, tantas outras coisas, né? Mas 96% dessas previsões dão errada. A Bíblia, 100% do que a Bíblia fala, acontece. As profecias de Deus são exatas. Só que existem profecias condicionais e profecia incondicional. A profecia condicional depende do homem fazer a sua parte. A profecia incondicional, não importa se você faça ou não, vai acontecer. Por exemplo, um exemplo de profecia incondicional, a volta de Jesus, a segunda vinda. Se você acredita ou não, se você aceita ou não, se você estiver preparado ou não, Jesus vai voltar. Não depende de nós, ele vai voltar. Por isso que ela é incondicional, tá? A Bíblia, ela tem 66 livros, 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo. Deus usou cerca de 40 autores para escrever a Bíblia e levou um período de 1.600 anos, mais ou menos, para que a Bíblia fosse feita, né, completada. A Bíblia pode ser dividida em cinco partes: história, poesia, profecia, evangelhos e cartas. História, 90% do que se lê é literal, 10% simbólico. Poesia, 85% é literal, 15% simbólico. Profecia, 5% literal, 95% simbólico. Tá interessante, olha a diferença, tá? Os evangelhos, 85 literal, 15% simbólico. Por exemplo, as parábolas que Jesus contou, as cartas, 90 literal, 10% simbólico. A parte literal se entende como se lê e a simbólica é escrita de uma forma, mas se entende de outra forma. Então é interessante, Jesus deu até o motivo por que isso acontece. Olha o que Jesus diz em Lucas 8, verso 10. Jesus disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do Reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Em outra parte, diz que só está apto para conhecer realmente a vontade de Deus aqueles que têm interesse, né, de fazer a vontade de Deus. Aqueles que são inimigos nunca vão conhecer. E a Bíblia, como Jesus considerava a Bíblia? O que ele considera a Bíblia? João 17:17. É bom se acompanhar pela tua Bíblia, para ver se de fato esses textos realmente estão na Bíblia. O Evangelho de João 17:17 diz assim: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia é a verdade. Então, isso é muito importante nós termos em nossa mente. A Bíblia é a verdade. E é interessante que a Bíblia sustenta cinco verdades e ensina essas cinco verdades. A primeira verdade, lá em Jeremias 10:10, diz: Deus é a verdade. Mas o Senhor Deus é a verdade. Tá? A segunda verdade está em João 14, verso 6. O próprio Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A terceira verdade está lá em João 16:13. O Espírito Santo é verdade, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O texto que nós acabamos de ler de João 17:17 diz que a Bíblia é a verdade. E a quinta verdade que a Bíblia sustenta os 10 mandamentos, está lá em Salmo 105, 119, verso 142. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Cinco verdades sustentadas pela Bíblia e ensinadas pela Bíblia. Então nós precisamos estar bem atentos a isso aí, ó. Deus é verdade, Jesus Cristo é verdade, o Espírito Santo é verdade, a Bíblia é verdade e os 10 mandamentos de Deus são a verdade, tá?
A Paulo ele fala que a igreja do Deus vivo, ela é coluna e baluarte da verdade. Então a igreja verdadeira, a igreja de Deus, ela sustenta essas verdades. Hoje nós temos no mundo mais de 50 mil igrejas, mas quando Deus cita a sua igreja, ela cita no singular. Importante ressaltar que Deus tem pessoas em todas as igrejas, mas Deus tem uma igreja na face da terra, uma igreja. E como identificar essa igreja? Em breve nós vamos ter um estudo sobre esse tema, que não é o nosso tema de hoje. E você vai ver as características da igreja verdadeira. Aí você tem que procurar no meio das 50 mil qual é a igreja que segue ali o que a Bíblia ensina, né? E 1 Timóteo 3, 14 e 15, Paulo escreve, ó, escrevo-te essas coisas esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Uma coluna que sustenta um edifício, uma casa, um prédio. E a igreja do Deus vivo, ela sustenta essas verdades. Ela sustenta essas cinco verdades. E hoje você vê a maioria das pessoas das igrejas ensinando que os mandamentos de Deus foram abolidos ou foram cumpridos por Cristo, né? Já cai uma verdade ali, né? E como devemos estudar a Bíblia? A Bíblia é diferente de um jornal. Um jornal ele tem nas páginas, ele é separado por assuntos, né? Por exemplo, tem os classificados, nos classificados tem de casa, carro, moto, então é separados as classificações, tá? Imóveis, tudo assim separado. Um livro, você vê que ele tem uma introdução, tem o começo, meio, fim. A Bíblia é diferente. E o próprio Deus nos orienta a estudar a Bíblia de uma forma diferente. Como está escrito em Isaías 28:10, diz assim, porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, não existe um capítulo da Bíblia, um livro da Bíblia que fala do mesmo, só do mesmo assunto. Por exemplo, sobre o amor de Deus, ela fala de Gênesis a Apocalipse sobre o amor de Deus. Então, se você quer compreender a Bíblia, você tem que juntar como as peças de um quebra-cabeça sobre o assunto. O mesmo assunto é falado no decorrer de toda a Bíblia. Então, por isso que eu tenho que juntar os assuntos. Você vai ver que nesse estudo nós estamos falando sobre a Bíblia. E olha quantos livros nós vamos passar para falar alguns versos sobre a Bíblia. Não são todos, porque não dá, fica muito extensa a apresentação. Como que Jesus considerava a Bíblia? João 5,39, ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Esse verso foi dito pelo próprio Jesus. E ele diz que não é para você apenas ler a Bíblia ou folhear a Bíblia, mas examinar as Escrituras, o Novo e o Velho Testamento. Por que que eu devo examinar a Bíblia? Porque nela eu encontro a vida eterna. E Jesus diz: e são elas, o Novo e o Velho Testamento, que falam de mim. Ou seja, a vida eterna é Jesus, como diz a Bíblia, e através da Bíblia nós encontramos o plano da salvação, a vida eterna. Por isso que eu não posso acertar o caminho sem estudar a Bíblia. Olha a importância desse estudo. E João 8,32, um verso muito conhecido, diz assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí pode vir a pergunta, mas eu não estou preso? A verdade nos liberta do erro, do engano, do pecado, das armadilhas de Satanás. Por isso que eu preciso estudar. Ela me dá uma direção, é uma bússola nesse mundo escuro a nos guiar para não cair nas armadilhas do inimigo. Em Oséias 4,6, Oséias disse para o povo de Deus que estava perecendo: "O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorei seus filhos." Interessante que hoje quantas pessoas falam mal da Bíblia, quantas etnias, classes de pessoas querendo alterar a Bíblia, né? Mas não, você pode alterar no papel, mas na palavra de Deus nunca muda, né? Isso é importante. O povo de Israel já foi para o cativeiro, já foi destruído por negar o conhecimento de Deus, né? Não aceitar as orientações de Deus. Nós não devemos cair nos mesmos erros que eles caíram, tá? E uma parte importante lá em 2 Pedro 1,19, em vários estudos, eu já dei milhares de estudos, e quando você vai dar um estudo bíblico para as pessoas, geralmente tem sempre alguém que fala: olha,
Daniel, você entende a Bíblia de uma forma, eu a interpreto de outra forma. Então, cada um fica com a sua interpretação. Mas veja se isso é correto. Olha o que 2 Pedro nos ensina. 2 Pedro 1,19 diz assim, ó. Assim temos mais ainda confirmada a palavra dos profetas, e vocês farão bem a elas prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em vossos corações. O próximo verso diz assim, ó, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, eu não posso ler a Bíblia e entender de uma forma e outra pessoa entender de outra forma, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então devemos entender como Deus deixou para ser entendida. E eu só vou entender a palavra de Deus se eu tiver o auxílio do Espírito Santo. Nunca abra a Bíblia sem oração. Nunca abra a Bíblia sem pedir para que Deus lhe dê sabedoria para compreender. E veja aqui, ó, nenhuma profecia foi tem origem humana ou foi dada por vontade humana. Tudo que está na Bíblia é a inspiração de Deus. Foi escrita por homens na cultura deles, mas ela é inspirada pelo Espírito Santo, tá? Ó, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos falaram da parte de Deus inspirado pelo Espírito Santo. Quando fala homens santos, a palavra santo significa separado. Deus separou essas pessoas e usou como profetas. Amós 3:7. Você pode conferir na tua Bíblia, Amós 3:7, diz que Deus nunca faz nada na face dessa terra sem que primeiro avise por intermédio de seus profetas. Deus, antes de fazer alguma coisa, ele avisa. Ele avisa até o que o inimigo está fazendo e o que o inimigo vai fazer. Então, quando você estuda a Bíblia e as profecias, você sabe também os passos do inimigo e você sabe o caminho que Deus pede para você caminhar. Por isso que é importante. Por isso que a Bíblia, o título dessa semana, da primeira aula, é escrita por homens, mas inspirada por Deus. Essa é a nossa Bíblia. E segundo Timóteo 3,16 diz assim, ó, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, ou seja, de Gênesis ao Apocalipse. Toda a escritura é inspirada por Deus. Muitos falam que essa parte Deus inspirou, essa foi o homem que escreveu por sua própria vontade. Segundo Timóteo não diz assim. Por que que há tantas religiões no mundo? Mais de 50 mil. Olha só, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir. Agora eu pergunto, quem gosta de ser corrigido? Ninguém gosta. Então você vai ler a Bíblia, aquilo que lhe agrada você guarda, aquilo que não agrada você pula. É por isso que hoje existe mais de 50 mil igrejas usando a mesma Bíblia, mas seguindo partes da Bíblia, não seguindo o total dela. E a Bíblia, além de ser proveitosa para ensinar, redarguir e corrigir, nos instrui na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, quando você segue os ensinos da Bíblia, você, passo a passo, é aperfeiçoado, é santificado pela atuação da palavra e do Espírito Santo, e você se torna uma pessoa perfeitamente habilitada para fazer boas obras. Não que as boas obras vão te salvar, porque salvação só em Cristo, mas a Bíblia, através do Espírito Santo, que ele ilumina para compreender, você se torna preparado. Somente uma parte da Bíblia não foi escrita por homens. E esse texto está lá em Êxodo 31:18. Ó. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés, Deus tinha pedido para Moisés lavrar duas tábuas de pedra e subir ao monte para estar com ele. E Moisés assim o fez. Ficou 40 dias e 40 noites no monte. E quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu as duas tábuas da aliança, tábuas de pedras, escrita pelo dedo de Deus. Então, os 10 mandamentos, a santa lei de Deus, é a única parte que Deus não confiou ao homem a escrever. Deus escreveu com seu próprio dedo em tábuas de pedra. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele encontrou o povo em uma adoração desenfreada aos bezerros de ouro, os ídolos do Egito. Moisés quebrou essas duas tábuas de pedras. E Moisés, depois, Deus instruído por Deus, lá em Deuteronômio 5, Deus pede para Moisés lavrar mais duas pedras.
E Moisés sobe novamente ao monte e lá Deus reescreve os 10 mandamentos nessas duas pedras. Você já leu os 10 mandamentos na Bíblia? Será que confere com aquilo que foi ensinado a você? Veja lá em Êxodo capítulo 20, muito importante, ó, no mesmo capítulo que está escrito aqui, ó, do Êxodo 31, mas lá, Êxodo capítulo 20. Então lá está os 10 mandamentos. Ó. Primeiro mandamento, não adora outros deuses, adore somente a mim, diz Deus. Segundo, não faça para ti imagem de escultura, nem se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore. Terceiro mandamento, não use o meu nome sem respeito, ou não use o meu nome em vão. O quarto mandamento, guarde o sábado, que é o dia santo. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas ao sétimo dia descansei. Por isso o Senhor abençoou, santificou o dia do sábado. Quinto mandamento, respeite o seu pai e sua mãe. Sexto mandamento, não mate. Sétimo, não cometa adultério. Oitavo, não roube. O nono, não dê falso testemunho, não minta. E o 10º mandamento, não cobiçar. Então você veja bem, esses 10, essa única parte da Bíblia que Deus não confiou ao homem escrever, ele próprio escreveu em tábuas de pedra, mostrando a eternidade da lei de Deus. Isso é importante. E será que Deus muda? Quantas pessoas falam que Deus trocou o sábado pelo domingo? E as igrejas, hoje em dia, as cristãs, a maioria guarda o domingo. Será que Deus muda? Malaquias 3,6 diz assim, ó, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Interessante, né? Deus não muda. Por que que Deus não muda? Porque Deus não erra. Deus conhece o passado, o presente e sabe o futuro. Ele sabe cada palavra que eu diria até o último dia da minha vida. Ele sabe cada pensamento. Ele tem contado todos os nossos dias. Por isso que eu posso confiar em Deus. Deus sabe o que é melhor para mim. Quando eu peço a orientação a Deus, Ele me guia nos caminhos seguros. Por isso que eu tenho que estudar a Bíblia, que é o caminho seguro que Deus nos dá. Será que eu posso tirar ou acrescentar alguma coisa da Bíblia? Praticamente nos últimos versos da Bíblia, João, que escreveu o Evangelho de João, as cartas e o Apocalipse, ele coloca dois versos interessantes aqui. Olha o que diz esses dois versos. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. Ou seja, se você acrescentar algo na Bíblia que Deus não falou, que Deus não proferiu, todas as pragas descritas nesse livro você a receberá. E a segunda advertência, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que estão descritas nesse livro. Ou seja, se eu acrescentar, receberei os flagelos. Se eu tirar, será tirada a minha parte da vida eterna, será tirada a minha herança, que é a cidade santa que Deus tem preparado para nós. E isso, a Bíblia é encerrada com esses versos. Interessante, né? Então eu não posso acrescentar nem tirar nada. Outro texto interessante, ó, tá lá em Provérbios, né? 30, versos 5 e 6 diz assim, ó, toda palavra de Deus é pura, é para que é escudo para os que nela confiam. Nada acrescente às suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Quando você acrescenta alguma coisa além daquilo que Deus falou, ou tira daquilo que Deus falou, você é chamado de mentiroso pela Bíblia. E olha, Tiago, será que Deus pensa em fazer alguma alteração? Tiago 1,15 diz assim, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das nuvens, do Pai das luzes, né? Em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Deus não muda e nem passa, ó, é o Tiago 1,17, Deus não muda e nem passa pela sua mente fazer algum tipo de variação ou mudança. O ser humano muda toda hora o comportamento, o pensamento, os planos, as ideias, não vai mudando, mas Deus não precisa fazer isso, porque Deus conhece tudo. Isso é importante para nós, tá? Muito importante essa mensagem. Deus não faz mudança e não autoriza mudança. Mas será que Jesus, quando ele veio pela primeira vez, ele mudou a lei? Será que Jesus alterou a lei? Porque muitos falam que Jesus cumpriu, não precisa mais cumprir. Olha o que Jesus diz em Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passe, nenhum jota ou tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Então Jesus não
aboliu nada da lei, nem um i, nem um tio, nem um j, nem um sinal, nada se pode tirar da lei até que o céu e a terra passem. Então a lei não foi mudada por Deus, não foi mudada por Jesus, não foi mudada pelo Espírito Santo, não tem autorização na Bíblia e nos Dez Mandamentos também não tem autorização para mudança. Agora, Deus previu em Daniel 7:25, que vai ser um assunto de outra aula nossa, que haveria alguém que faria mudanças na lei dele contrária à sua vontade e ainda perseguiria os fiéis. Olha que interessante, né? E 1 Pedro 1, 24 e 25 tem um verso muito importante também. Olha o que Pedro diz aqui, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Ou seja, irmãos, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deus falou, Deus autorizou, Deus ordenou, vai acontecer. Então nunca se esqueça, a palavra de Deus permanece para sempre. Aqui ela fala toda a carne se refere a nós. Nós somos como o vento, hoje estamos vivos, amanhã estamos mortos. E por quê? Sabemos que somos mortais, fomos criados por Deus, somos pecadores e ainda tentamos questionar aquilo que Deus deixou para nós através da Bíblia, da sua santa vontade, a sua santa palavra. Não devemos questionar a Bíblia, mas devemos obedecer. Mas para mim obedecer, eu preciso estudar, conhecer a palavra de Deus. Tá? Isso é importante. E outra coisa importante aqui, ó, que Tiago, né, 1:22, ele traz um texto bem interessante. Ó, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É muito ruim quando você é enganado por um amigo, por uma pessoa que você confia, ou por seu cônjuge, né? Você é enganado, traído. É muito triste, isso é muito doído, né? Mas a pior engano que existe é quando você sabota você mesmo, você engana você mesmo. Quando você pensa que está fazendo uma coisa correta, mas está fazendo a coisa errada, e depois só descobre quando é tarde demais. Em Provérbios diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. O caminho da vida é o caminho que Deus deixou escrito na palavra de Deus, na Bíblia, que é a verdade. Então nós precisamos estar muito atentos à palavra de Deus. Agora a Bíblia é fácil de entender? Não. O próprio Pedro, falando sobre porque Paulo era um homem muito erudito, de muito conhecimento, ele escreveu coisas difíceis. Não é porque ele escreveu coisas difíceis que Deus não nos dá o entendimento da palavra. Nós podemos entender a palavra, mas precisamos estudá-las, estudar com oração e precisamos de ajuda para poder entender. Em Atos, há um exemplo bem interessante. O eunuco, alto oficial do Candace, ele veio a Jerusalém adorar e adquiriu a Bíblia daquela época, que era uma coisa rara, né? E quando voltou para sua terra, vinha lendo, mas não estava entendendo nada. O Espírito Santo falou com Filipe e pediu que ele fosse até aquela estrada, acompanhasse o carro. E Filipe começou a correr ao lado do carro e viu que ele estava estudando o livro do Isaías. Ele perguntou se ele estava entendendo o que ele estava lendo. E ele falou: como eu posso entender se alguém não me explicar? Ele não estava entendendo. E muitas pessoas estão assim. Tem a Bíblia, leem a Bíblia e não entende. Mas Deus deixou seus filhos, seus fiéis, assim como os apóstolos na igreja primitiva, que ensinaram o povo todas as verdades. E hoje Deus tem um povo na terra, um povo que é guiado pela palavra de Deus, pela Bíblia. E aonde está escrito, esse povo faz a vontade de Deus e segue. Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia. Eu faço um convite especial para você. Não perca próximo domingo a classe bíblica, tá? Porque é um assunto muito relevante, o segundo tema, e você tem que estar presente, tá? Isso é importante. Olha aqui que coisa importante também, ó. Nós sabemos que o mundo está indo de mal a pior, há guerras e fomes em vários lugares, a violência aumenta de forma fora do normal. Tá faltando alimento em muitos lugares. O ser humano está muito, muito descontrolado emocionalmente, espiritualmente, moralmente, né? E hoje a libertinagem corre frouxo e vai haver cada dia mais violência no mundo, mais catástrofe, mais dificuldade. Mas você não precisa temer o futuro. Por quê? No livro Eventos Finais, um livro muito bacana, muito especial. Já li ele várias vezes. Na página 57 diz assim, uma escritora americana, Ellen White, escreveu: nada temos que temer quanto ao futuro.
a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Então, se eu confio na palavra de Deus, se eu confio na direção de Deus, nada tenho que temer quanto ao futuro. Se eu passar pela água, elas não submergirão. Se passarem pelo fogo, as chamas não me queimará, porque Deus estará comigo. Você precisa ter essa confiança em Deus, porque Jesus, muito em breve, está voltando. Jesus está voltando. E você precisa estar preparado para a segunda vinda de Jesus. Que Deus abençoe, que você estude, pegue a sua Bíblia, confira esses versos que eu falei para você ver se realmente esses versos estão lá na sua Bíblia, tá? E com certeza você vai continuar estudando a Bíblia e vai ter muito conhecimento. E a verdade nos liberta. Que Deus abençoe e até o próximo estudo, pessoal. Obrigado pela atenção.